O milionário nunca imaginou que precisaria se esconder dentro da própria casa para descobrir a verdade. A mansão onde morava, cercada por muros altos, câmeras modernas e jardins impecáveis, sempre foi vista de fora como um símbolo de sucesso, segurança e estabilidade. Para quem observava à distância, ali vivia uma família perfeita, prestes a se tornar ainda mais completa com um casamento luxuoso que já era comentado entre empresários, políticos e membros influentes da sociedade. Mas naquela noite, tudo que parecia sólido começou a rachar. A chuva caía forte, batendo contra as janelas de vidro como se quisesse entrar à força. O céu estava pesado, carregado de nuvens escuras, e o som distante dos trovões se misturava ao silêncio estranho da casa. Não era um silêncio tranquilo, daqueles que trazem paz. Era um silêncio tenso, sufocante, como se algo estivesse prestes a acontecer. Dentro da mansão, as luzes permaneciam acesas, refletindo nos pisos de mármore e nos quadros caros pendurados nas paredes, mas nada daquilo conseguia afastar a sensação de inquietação. No andar de cima, 3 crianças dormiam em quartos cuidadosamente decorados. Brinquedos organizados, roupas escolhidas com atenção, tudo exatamente como se esperava de alguém que podia oferecer o melhor em termos materiais. Eram os filhos do milionário, ainda pequenos, vulneráveis, completamente dependentes dos adultos ao redor. Desde a morte da mãe deles, a casa nunca mais foi a mesma. O pai tentou preencher o vazio com rotina, com conforto, com proteção, mas havia feridas que o dinheiro não alcançava. A noiva dele havia chegado àquela casa como alguém que prometia trazer equilíbrio, carinho e um novo começo. Aos olhos de todos, era educada, elegante, sempre sorridente. Sabia exatamente o que dizer em eventos sociais, sabia como se portar diante das câmeras e como conquistar a simpatia de quem estivesse por perto. Para os amigos, ela era a mulher ideal para ocupar o lugar ao lado de um homem poderoso. Para os funcionários, era respeitosa, embora distante. Para o mundo, parecia perfeita. Mas dentro do coração do milionário, algo não estava em paz. Não era um pensamento claro, nem uma acusação concreta. Era uma sensação incômoda, insistente, que aparecia principalmente quando ele observava a interação dela com as crianças. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada, mas que juntos formavam um alerta difícil de ignorar. Um olhar impaciente demais. Um suspiro contido. Um tom de voz que mudava quando ninguém mais estava por perto. Ele tentou afastar essas ideias. Disse a si mesmo que estava exagerando, que era o medo de perder novamente alguém importante, que era a culpa por não estar sempre presente. Ainda assim, a dúvida crescia. E quanto mais ele tentava ignorá-la, mais forte ela ficava. Até que chegou ao ponto em que não conseguiu mais fingir que estava tudo bem. Foi então que tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que nunca imaginou precisar tomar. Naquela noite, em vez de sair para uma reunião como havia dito, ele ficou. Escondeu-se dentro da própria casa, longe das câmeras visíveis, num lugar onde sabia que não seria visto. O coração batia acelerado, não por medo físico, mas pelo receio do que poderia descobrir. Parte dele torcia para que tudo fosse apenas fruto da sua imaginação. Outra parte, mais profunda e mais honesta, temia que não fosse. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, ele observava em silêncio, atento a cada som, a cada movimento. A casa parecia diferente vista daquele ângulo. Os corredores longos, antes familiares, agora pareciam frios. O luxo não trazia conforto algum. Apenas ampliava a solidão. Ele respirava fundo, tentando se manter calmo, tentando se convencer de que aquilo era desnecessário. Mas então ouviu vozes. Primeiro baixas, depois mais nítidas. Vozes vindas do andar de cima, do lugar onde seus filhos estavam. O tom não era carinhoso. Não era calmo. Havia algo duro, impaciente, quase cruel escondido nas palavras. O milionário sentiu um aperto no peito. Cada segundo que passava aumentava a sensação de que ele estava prestes a ver algo que mudaria tudo. Ali, escondido na própria casa, ele percebeu que aquela noite não terminaria como começou. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que não poderia mais ser ignorado. Algo que colocaria à prova tudo o que ele acreditava sobre a mulher com quem pretendia se casar e sobre a segurança dos próprios filhos. E enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, ele permaneceu imóvel, observando, esperando, sem saber que aquela decisão silenciosa marcaria o início de uma verdade dolorosa, impossível de ser esquecida. O milionário se manteve imóvel por alguns instantes, tentando controlar a respiração. Cada passo dado dentro daquela casa parecia ecoar mais alto do que deveria,
mesmo quando ele se movia com cuidado. A mansão, que sempre fora um símbolo de poder e conquista, agora parecia um labirinto silencioso, carregado de memórias e suspeitas. Ele conhecia cada corredor, cada porta, cada escada, mas naquela noite tudo parecia diferente, como se o lugar tivesse mudado junto com o clima pesado que tomava conta do ambiente. Os filhos dele haviam sido a razão de tudo desde o dia em que nasceram. 3 vidas pequenas que chegaram ao mundo trazendo alegria, ao mesmo tempo, um medo constante de falhar. Após a morte da esposa, o milionário mergulhou no trabalho para não afundar na dor. Reuniões intermináveis, viagens, decisões importantes. Ele dizia a si mesmo que estava garantindo o futuro das crianças, mas no fundo sabia que havia se ausentado mais do que deveria. Quando percebeu isso, sentiu culpa. Uma culpa que tentava compensar oferecendo conforto, segurança e tudo o que o dinheiro podia comprar. Foi nesse contexto que a noiva surgiu. Ela apareceu no momento em que ele estava cansado, vulnerável, tentando se equilibrar entre o luto e a responsabilidade. No início, ela parecia entender exatamente o que ele precisava. Sabia ouvi-lo, sabia demonstrar empatia, falava com delicadeza sobre a importância de reconstruir uma família. Com as crianças, mostrava-se correta, organizada, mas sempre mantendo certa distância. Ele interpretou aquilo como respeito, como cuidado para não invadir o espaço delas. Com o tempo, porém, pequenos sinais começaram a incomodá-lo. Não eram cenas explícitas, nem gestos escandalosos. Eram detalhes quase invisíveis para quem não estivesse atento. Ela evitava ficar sozinha com os filhos por muito tempo. Quando choravam, demonstrava impaciência, ainda que disfarçada por um sorriso educado. Às vezes, chamava uma funcionária para lidar com situações simples, como se aquilo fosse um fardo grande demais. O milionário tentou racionalizar tudo. Dizia a si mesmo que nem todo mundo nasce sabendo lidar com crianças, ainda mais com 3 ao mesmo tempo. Pensava que talvez ela estivesse apenas se adaptando, tentando encontrar o próprio espaço naquela família. Afinal, ninguém é perfeito. Ele mesmo não era. Mesmo assim, algo dentro dele insistia em alertá-lo de que havia mais por trás daquele comportamento. Naquela noite específica, ele havia combinado sair para um compromisso importante. Falou isso em voz alta durante o jantar, mencionou horários, fez parecer tudo normal. A noiva ouviu com atenção, fez comentários sobre a agenda, demonstrou interesse. Nada fora do comum. Mas, assim que ele subiu para o andar superior e desapareceu de vista, decidiu ficar. Não voltou atrás, não anunciou mudança de planos. Apenas se escondeu, como alguém que precisa confirmar uma verdade antes de aceitá-la. Do lugar onde estava, ele conseguia ouvir sons vindos do quarto das crianças. Passos, portas se abrindo e fechando, vozes abafadas. O coração dele acelerava a cada ruído. Ele conhecia o choro dos filhos, sabia diferenciar um pedido de atenção de um choro de dor ou medo. Aqueles sons não eram tranquilos. Havia algo estranho, algo fora do padrão. A voz da noiva surgiu novamente, dessa vez mais clara. O tom não era o mesmo que ela usava na frente dos convidados ou dos funcionários. Era mais seco, mais duro. Palavras curtas, carregadas de impaciência. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Não conseguia ouvir tudo, mas o suficiente para entender que não havia carinho ali. Não havia paciência. Muito menos amor. Enquanto isso, o milionário lutava contra si mesmo. Parte dele queria sair imediatamente do esconderijo, subir as escadas e intervir. Outra parte, dominada pelo medo da verdade, dizia para esperar, para observar mais um pouco, para ter certeza. Ele precisava saber se aquilo era apenas um momento isolado ou se escondia algo muito maior. A tensão crescia a cada segundo. A casa parecia segurar a respiração junto com ele. O silêncio entre um som e outro era quase insuportável. Ele sentia o peso da responsabilidade apertar o peito. Se estivesse errado, estaria desconfiando injustamente da mulher com quem pretendia se casar. Se estivesse certo, significava que seus filhos estavam em perigo dentro da própria casa. E naquele conflito interno, entre o desejo de proteger e o medo de encarar a realidade, o milionário percebeu que aquela noite estava apenas começando. A dúvida já tinha se instalado. A confiança começava a ruir. E, mesmo sem ainda ver tudo com clareza, ele sentia que nada voltaria a ser como antes. Enquanto a tensão crescia nos corredores silenciosos da mansão, havia alguém ali que quase ninguém notava. Uma presença discreta, acostumada a passar despercebida, a circular pelos cantos sem chamar atenção, como se fizesse parte da decoração.
Era uma mulher simples, de fala baixa, roupas modestas e olhar atento. Para a maioria das pessoas daquela casa, ela era apenas mais uma funcionária, alguém facilmente substituível, alguém cujo nome raramente era lembrado. Ela chegará à mansão poucas semanas antes, indicada por uma agência de serviços. Não vinha de um bairro nobre, não carregava sobrenomes importantes, não frequentava lugares sofisticados. Todos os dias enfrentava longos trajetos em transporte público, saía de casa antes do amanhecer e voltava tarde da noite. Fazia aquilo por necessidade. Cada dia de trabalho era essencial para manter a própria família, pagar contas atrasadas e sobreviver num mundo que raramente oferecia oportunidades a quem vinha de baixo. A mulher observava tudo com cuidado. Tinha aprendido desde cedo que, para pessoas como ela, prestar atenção era uma forma de proteção. Ela percebia mudanças no clima da casa, notava quando o ambiente ficava pesado, quando os olhares se tornavam mais frios, quando o silêncio carregava algo além da simples ausência de barulho. E, desde que a noiva do milionário se mudará definitivamente para a mansão, esse clima havia mudado. No começo, ela tentou não julgar. Não era da sua conta. Aprenderá que, naquele tipo de ambiente, o melhor era fazer o trabalho e não se envolver. Mas havia algo que chamava sua atenção todas as noites: as crianças. Sempre que passava perto do quarto delas, ouvia choros que demoravam a cessar. Choros longos, cansados, diferentes dos que costumava ouvir quando os pequenos estavam apenas com sono ou fome. Em mais de uma ocasião, ela se ofereceu para ajudar. Falava com cuidado, quase pedindo desculpas por sugerir qualquer coisa. Às vezes, a noiva aceitava, mas sempre com um olhar de impaciência, como se aquela ajuda fosse um incômodo. Outras vezes, recusava de forma educada, dizendo que estava tudo sob controle. Mas não estava. A mulher sentia isso no fundo do peito, um aperto difícil de explicar. Havia algo no jeito como a noiva se afastava das crianças depois de lidar com elas. Como se precisasse se livrar rapidamente daquela tarefa. Como se cuidar daqueles pequenos fosse uma obrigação pesada demais. A mulher invisível percebia esses detalhes porque também carregava suas próprias marcas. Ela sabia reconhecer o choro de quem precisava de colo, de quem se sentia sozinho, de quem estava com medo. Anos atrás, ela perderá alguém muito querido. Uma criança da família, levada cedo demais por falta de cuidado, por demora, por negligência. Desde então, sempre que ouvia um choro semelhante, algo se reabria dentro dela. Não era apenas empatia. Era memória. Era dor. E era também uma promessa silenciosa de que, se pudesse evitar que aquilo se repetisse, faria. Naquela noite de chuva, enquanto o milionário observava escondido, a mulher invisível subia lentamente as escadas, tentando não fazer barulho. Não tinha sido chamada. Não tinha recebido ordem alguma. Apenas sentiu que precisava ir. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, mas ela continuou. Sabia que talvez estivesse ultrapassando limites, mas também sabia que algumas linhas só existem para quem pode se dar ao luxo de ignorar o sofrimento alheio. Quando se aproximou do quarto das crianças, ouviu claramente a voz da noiva. O tom duro, impaciente, contrastava com o choro cada vez mais alto dos pequenos. A mulher sentiu o estômago se revirar. Aquilo não estava certo. Não daquele jeito. Ela respirou fundo antes de bater de leve na porta, o coração acelerado, consciente de que sua presença poderia não ser bem-vinda. Ao entrar, viu o que temia. 3 crianças assustadas, chorando sem consolo, e uma adulta visivelmente irritada, distante, sem qualquer sinal de carinho. A mulher invisível sentiu um impulso quase automático. Aproximou-se devagar, com cuidado, como quem não quer assustar ainda mais. Falou baixo, com uma voz que carregava calma e firmeza ao mesmo tempo. Naquele momento, algo mudou no ambiente. Não foi imediato, nem mágico. Mas havia ali uma presença diferente. Uma presença que não trazia autoridade social, nem poder, nem status. Trazia apenas humanidade. E, sem saber, aquela mulher simples estava prestes a se tornar o centro de uma história muito maior do que ela mesma imaginava. Enquanto o milionário observava de longe, sentindo o coração apertar, ele ainda não compreendia completamente o papel daquela figura discreta. Mas algo dentro dele começava a entender que, às vezes, é justamente quem ninguém enxerga que faz a maior diferença. A mulher invisível aproximou-se das crianças com passos lentos, quase calculados, como quem sabe que qualquer movimento brusco poderia piorar a situação. O choro ainda ecoava pelo quarto, mas havia algo diferente no ar. Não era silêncio, nem calma imediata.
Era expectativa. Como se aqueles pequenos, mesmo sem entender, sentissem que algo estava prestes a mudar. Ela se abaixou primeiro diante de um deles, apoiando o corpo com cuidado para ficar na altura do berço. Falou baixinho, palavras simples, sem pressa, sem tom de comando. Não tentou impor silêncio, não pediu que parassem de chorar. Apenas reconheceu o sofrimento. O choro diminuiu um pouco, ainda irregular, mas menos desesperado. Aquilo foi suficiente para que ela continuasse. Um a um, ela os acolheu. Pegou um no colo, depois outro, depois o terceiro, improvisando apoio, ajustando os braços, usando o próprio corpo como abrigo. Não havia técnica sofisticada, nem método aprendido em curso algum. Havia atenção. Havia presença. Havia algo que o dinheiro, os brinquedos caros e os quartos bem decorados não conseguiam oferecer. A noiva observava a cena encostada na parede, os braços cruzados, a expressão misturando incredulidade e irritação. Ela não dizia nada. Apenas assistia, como quem espera que aquilo falhe a qualquer momento. Para ela, aquilo era apenas mais uma tentativa inútil, mais um esforço desnecessário. Mas o quarto começava a contar outra história. Pouco a pouco, o choro foi se transformando. Primeiro em soluços espaçados. Depois em respirações profundas. Até que, quase sem que ninguém percebesse o momento exato, os sons cessaram. As crianças se acalmaram, os corpos relaxaram, os olhos se fecharam. O silêncio que tomou conta do quarto não era pesado. Era leve. Um silêncio de confiança, raro, precioso. A mulher invisível permaneceu ali por alguns instantes, imóvel, como se tivesse medo de quebrar aquele momento. Não sorria, não comemorava. Apenas respirava junto com eles. Para ela, aquilo não era uma vitória no sentido comum. Era apenas o que precisava ser feito. Ainda assim, algo dentro dela se aquecia, um sentimento difícil de nomear, como se tivesse consertado uma pequena parte do mundo. Do lado de fora, escondido, o milionário sentiu os olhos marejarem. Ele conhecia aquele silêncio. Era o silêncio que vinha depois do alívio, depois da sensação de segurança. Havia semanas que não ouvia daquela forma. O contraste entre o antes e o depois foi tão forte que ele precisou apoiar a mão na parede para se manter firme. Aquela cena simples dizia mais do que qualquer palavra. A noiva, por sua vez, desviou o olhar. Havia algo incômodo naquela calma repentina. Algo que expunha, sem acusar diretamente, tudo o que ela não conseguirá fazer. O que para a mulher invisível era cuidado, para a noiva soava como desafio. Um lembrete silencioso de que havia falhado onde alguém considerado insignificante havia conseguido. Sem dizer nada, a noiva saiu do quarto. O som da porta se fechando foi seco, rápido. A mulher invisível permaneceu ali mais um pouco, garantindo que as crianças estavam realmente dormindo. Depois, com o mesmo cuidado com que entrou, deixou o quarto, descendo as escadas em silêncio, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Aquela foi a primeira vitória emocional da história. Pequena, íntima, quase invisível para quem não estava atento. Uma vitória que trouxe esperança, mas que, ao mesmo tempo, plantou a semente do conflito. Porque, naquele instante, ficou claro que algo estava errado naquela casa. E quando a verdade começa a aparecer, mesmo em gestos simples, ela costuma provocar reações perigosas. O milionário continuou escondido por mais alguns minutos, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Não era apenas sobre os filhos estarem calmos. Era sobre o contraste. Sobre quem realmente se importava. Sobre quem tinha paciência e quem apenas fingia ter. E enquanto ele organizava esses pensamentos, uma sensação incômoda se instalava. Aquela pequena vitória não seria aceita com facilidade. Ela havia exposto algo que não deveria ser exposto. E, sem saber, havia despertado uma ameaça silenciosa. Na manhã seguinte, a mansão acordou envolta numa tranquilidade que parecia falsa. O sol atravessava as janelas amplas, iluminando os corredores impecáveis, os móveis caros, os detalhes pensados para impressionar qualquer visitante. Para quem olhasse de fora, nada havia mudado. Mas, por dentro, o clima era outro. Algo invisível tinha se deslocado. Algo tinha sido tocado na noite anterior e não poderia simplesmente ser ignorado. A noiva desceu as escadas cedo, vestida com elegância, o cabelo perfeitamente arrumado, o rosto calmo demais para alguém que havia passado por um momento tão tenso. Cumprimentou os funcionários com educação, como sempre fazia, mas havia um cuidado exagerado em cada gesto, um controle excessivo no tom de voz. Ela não mencionou a noite anterior.
Não falou sobre o choro das crianças. Não comentou a presença da mulher invisível no quarto. Agia como se nada tivesse acontecido. Mas nada naquela casa escapava completamente ao olhar atento dela. Desde cedo, passou a circular mais pelos ambientes, observando, escutando, medindo reações. Parava perto das portas, fingia mexer no celular, surgia em lugares onde antes raramente aparecia. Para quem não conhecia bem a dinâmica da mansão, aquilo poderia parecer dedicação. Para quem observava com atenção, era vigilância. A mulher invisível percebeu a mudança logo nas primeiras horas. Sentiu no ar um desconforto diferente, um peso silencioso. Os olhares da noiva a seguiam mais do que antes. Não eram olhares abertamente hostis. Pelo contrário. Vinham acompanhados de sorrisos suaves, palavras gentis demais, elogios que soavam deslocados. Aquilo a deixava em alerta. Ela aprenderá, ao longo da vida, que a gentileza excessiva muitas vezes esconde intenções menos nobres. Pouco a pouco, pequenas situações começaram a acontecer. Nada grave à primeira vista. Um copo fora do lugar. Um objeto que parecia ter sido mexido. Um comentário feito em tom leve, mas com duplo sentido, na frente de outros funcionários. Coisas pequenas demais para gerar uma acusação direta, mas suficientes para causar desconforto. A mulher invisível sentia como se estivesse andando sobre um chão instável, sem saber onde pisaria em falso. A noiva, por sua vez, observava tudo com paciência. Não demonstrava pressa. Sabia que não precisava agir de forma brusca. Bastava plantar dúvidas. Bastava criar ruídos. Bastava deixar que os outros começassem a olhar aquela mulher simples com desconfiança. E isso começou a acontecer. Alguns funcionários passaram a trocar olhares. Outros se calavam quando ela se aproximava. O ambiente, antes apenas indiferente, tornava-se gradualmente hostil. O milionário, envolvido com compromissos e reuniões, não percebia esses detalhes. Via a casa funcionando, as crianças aparentemente bem, a noiva mantendo a postura impecável. Ainda assim, algo o incomodava. A lembrança da noite anterior não saía da sua mente. Ele se perguntava se deveria intervir, se deveria questionar, mas sempre encontrava uma razão para adiar. Tinha medo de criar um conflito baseado em algo que talvez ainda não conseguisse provar. Enquanto isso, a armadilha ia sendo montada com cuidado. Não havia gritos, nem confrontos diretos. Havia silêncio, manipulação e tempo. A mulher invisível sentia a pressão aumentar a cada dia, mesmo sem entender exatamente de onde vinha. Ela continuava fazendo seu trabalho, cuidando das crianças sempre que podia, oferecendo atenção e calma. Mas agora havia algo diferente no ar. Algo que dizia que aquela pequena vitória emocional não seria perdoada. Ela ainda não sabia, mas estava sendo observada de perto. Cada passo, cada gesto, cada decisão começava a ser registrada na memória de alguém que sabia exatamente como transformar pequenos detalhes em grandes acusações. E, enquanto tudo isso se desenrolava de forma quase imperceptível, a sensação de perigo crescia, silenciosa, pronta para se revelar no momento certo. Os dias seguintes trouxeram uma mudança gradual, quase imperceptível para quem não estivesse atento aos detalhes. A rotina da mansão seguia aparentemente normal, mas a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada. A mulher invisível sentia isso no corpo. Um cansaço diferente, uma tensão constante, como se estivesse sempre prestes a cometer um erro, mesmo quando fazia tudo exatamente como devia. As crianças continuavam buscando por ela. Bastava ouvir seus passos no corredor para que os pequenos reagissem, estendendo os braços, emitindo sons de reconhecimento, demonstrando um apego que não passava despercebido. Aquilo, que deveria ser apenas um sinal de cuidado bem feito, começava a incomodar. A noiva observava essas cenas com atenção silenciosa. O sorriso educado permanecia, mas os olhos revelavam algo mais frio, mais calculado. Pouco a pouco, surgiram comentários sutis. Nada direto. Nada que pudesse ser facilmente confrontado. Um funcionário comentava que a mulher invisível parecia cansada demais. Outro dizia que ela se envolvia mais do que deveria. Havia sempre alguém para sugerir, em tom de falsa preocupação, que talvez ela estivesse se apegando excessivamente às crianças, que talvez não fosse saudável. Essas palavras se espalhavam devagar, criando uma narrativa silenciosa que começava a se firmar. A noiva reforçava essa impressão com habilidade. Falava sobre responsabilidade, sobre limites profissionais, sobre a importância de manter distância emocional. Tudo dito com calma, como quem apenas se preocupa com o bem-estar de todos.
Nunca levantava a voz. Nunca acusava diretamente. Apenas sugeria. E, em ambientes assim, sugestões podem ser mais perigosas do que acusações explícitas. O milionário começou a perceber mudanças no comportamento da equipe. O clima estava diferente. As conversas cessavam quando ele se aproximava. Perguntas simples recebiam respostas evasivas. Ele sentia que algo estava sendo discutido à sua revelia, mas ainda não conseguia identificar o que. Quando questionava a noiva, ela respondia com serenidade, dizendo que talvez ele estivesse sensível demais, que o estresse do trabalho estava afetando sua percepção. Essa resposta o desarmava. Ele queria confiar. Precisava acreditar que estava exagerando. Afinal, admitir que havia algo errado significaria admitir que tinha falhado novamente como pai. Era mais fácil aceitar a versão confortável da realidade do que encarar uma possível traição emocional dentro da própria casa. Enquanto isso, a mulher invisível começava a se sentir isolada. Pequenos privilégios que antes tinha, como acesso livre a determinados espaços, passaram a ser questionados. Algumas tarefas lhe eram retiradas sem explicação. Em outros momentos, recebia orientações contraditórias, como se alguém estivesse tentando colocá-la em situações de erro. Cada dia trazia uma nova sensação de insegurança. Ainda assim, ela permanecia firme. Continuava cuidando das crianças com a mesma atenção, o mesmo carinho silencioso. Não comentava suas inquietações. Não se defendia de acusações que ainda não haviam sido feitas oficialmente. No fundo, ela sentia que algo maior estava sendo preparado, mas não sabia como evitar. Apenas seguia em frente, guiada por uma convicção simples: aquelas crianças precisavam dela. A injustiça não se apresentava de forma explosiva. Ela se infiltrava aos poucos, corroendo relações, distorcendo percepções, criando um terreno onde a verdade começava a parecer frágil. E, enquanto a noiva mantinha sua imagem impecável, a mulher invisível começava a carregar um peso que não lhe pertencia. Naquele ponto, a situação já tinha ultrapassado o limite do desconforto. Algo estava prestes a acontecer. A tensão acumulada não poderia permanecer escondida por muito mais tempo. A injustiça ganhava forma, preparando-se para se manifestar de maneira clara e dolorosa. A noite escolhida para a queda não foi aleatória. Nada naquela casa acontecia por acaso quando a noiva estava no controle. Era um jantar planejado com cuidado, anunciado como uma pequena reunião íntima, mas que acabou reunindo pessoas suficientes para transformar qualquer acontecimento em um espetáculo silencioso. Amigos próximos, alguns parceiros de negócios do milionário e poucas figuras que tinham peso suficiente para validar qualquer narrativa que fosse apresentada ali. A mulher invisível soube do jantar apenas horas antes. Recebeu a informação de forma casual, quase descuidada, como se sua presença não tivesse importância alguma. Disseram que ela deveria ajudar apenas no que fosse necessário e depois se manter afastada. Nada além disso. Ainda assim, sentiu um aperto no peito difícil de explicar. Algo naquele convite tardio soava errado. Durante o jantar, o clima parecia cordial. Risos contidos, conversas educadas, taças sendo erguidas em brindes discretos. O milionário tentava se mostrar presente, embora estivesse visivelmente distante, como alguém que carrega pensamentos pesados demais para participar plenamente do momento. A noiva circulava entre os convidados com naturalidade, elegante, segura, distribuindo sorrisos e palavras bem escolhidas. Para quem observava, ela era a imagem perfeita de equilíbrio. Foi após a sobremesa que tudo mudou. A noiva se levantou com calma, segurando a atenção de todos sem precisar elevar a voz. Falou sobre responsabilidade, sobre confiança, sobre a importância de proteger o que se ama. As palavras eram bonitas, mas havia algo por trás delas, uma tensão invisível que começava a se formar no ar. A mulher invisível, à distância, sentiu o corpo enrijecer. Então veio a acusação, não direta, mas cuidadosamente construída. A noiva mencionou situações recentes, pequenos incidentes que haviam acontecido na casa. Objetos fora do lugar, registros confusos, comportamentos considerados inadequados. Não citou nomes de imediato. Apenas deixou que a dúvida se espalhasse. Os olhares começaram a se mover pelo ambiente, procurando um alvo. Quando finalmente mencionou a mulher invisível, o fez com um tom quase compassivo. Disse que se preocupava com o estado emocional dela, que talvez estivesse passando por dificuldades, que talvez estivesse confundindo seus limites profissionais. As palavras soavam gentis, mas o efeito era devastador. A mulher sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não havia gritos.
não havia xingamentos. Apenas aquele silêncio pesado que acompanha o julgamento. O milionário olhou para ela, confuso, dividido. Nos olhos dele havia dúvida, não certeza. E isso doeu mais do que qualquer acusação direta. Ela tentou falar, explicar, mas as palavras pareciam pequenas demais diante do cenário montado. Cada tentativa de defesa soava como confirmação da culpa que estavam lhe atribuindo. Os convidados observavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, desconfortáveis. Outros demonstravam uma curiosidade quase mórbida. Ninguém a defendia. Ninguém questionava a versão apresentada. Afinal, era mais fácil acreditar na mulher elegante, segura, respeitada, do que na funcionária simples, que mal era notada até aquele momento. A noiva encerrou o assunto com a mesma calma com que o iniciou, dizendo que, para o bem de todos, seria melhor afastar a mulher invisível temporariamente. Usou palavras suaves, como descanso e reavaliação, mas o significado era claro. Aquilo era uma expulsão disfarçada. Uma condenação sem direito à defesa. A mulher invisível saiu da sala com passos firmes, embora por dentro estivesse em pedaços. Sentia os olhos arderem, mas se recusou a chorar ali. Não daria àquele momento a satisfação de vê-la quebrar. Ao passar pelo corredor, ouviu ao longe o choro das crianças. Um som que atravessou o peito como uma lâmina. Ela parou por um instante, lutando contra o impulso de voltar, de correr até elas, de protegê-las mais uma vez. Mas não lhe foi permitido. Do lado de fora, o ar frio da noite a atingiu com força. A porta da mansão se fechou atrás dela, pesada, definitiva. A humilhação não estava apenas na acusação pública, mas na indiferença que se seguiu. Ela havia feito tudo certo, ainda assim, estava sendo tratada como culpada. Aquela foi a queda. O ponto mais baixo. O momento em que parecia não haver saída. Mas, mesmo ali, sozinha na escuridão, algo começou a se formar dentro dela. Ainda era frágil, quase imperceptível. Uma mistura de dor e indignação que, lentamente, começava a se transformar em decisão. A mulher invisível caminhou por alguns quarteirões sem perceber o caminho. As ruas estavam quase vazias, iluminadas por postes que lançavam sombras longas sobre o asfalto molhado. O barulho distante dos carros e o vento frio da noite pareciam amplificar o silêncio que ela carregava por dentro. Cada passo era pesado, como se o corpo estivesse tentando acompanhar a mente que ainda processava tudo o que tinha acontecido. Quando finalmente chegou ao pequeno quarto onde morava, fechou a porta devagar e encostou as costas na madeira. Ali, longe dos olhares e das acusações, o controle que tinha mantido até então se desfez. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, carregadas de frustração. Não era apenas a humilhação daquela noite que doía. Era a sensação de injustiça. De ter feito o que era certo, e mesmo assim, ter sido tratada como errada. Ela se sentou na beira da cama, abraçando os próprios joelhos, deixando as lembranças surgirem. Pensou em quantas vezes tinha engolido palavras ao longo da vida. Quantas vezes tinha aceitado menos do que merecia porque sabia que não teria voz. Aquela situação não era nova. O que era novo era o que estava em jogo. Não era apenas o orgulho ferido. Eram as crianças. 3 vidas pequenas, vulneráveis, deixadas aos cuidados de alguém que ela agora sabia não ser digna de confiança. O silêncio do quarto foi interrompido apenas pelo som da própria respiração. Aos poucos, o choro cessou, dando lugar a um vazio estranho. Foi nesse espaço silencioso que algo começou a se reorganizar dentro dela. A dor não desapareceu, mas mudou de forma. Em vez de paralisá-la, começou a empurrá-la para frente. Ela percebeu que, se ficasse ali, se aceitasse aquela derrota, nada mudaria. E as crianças continuariam expostas. Ela se levantou e começou a andar pelo quarto, os pensamentos se acelerando. Recordou pequenos detalhes dos últimos dias. Olhares trocados. Comentários sussurrados. Situações que antes pareciam confusas agora começavam a fazer sentido. Não era apenas antipatia. Era algo maior. Algo planejado. A noiva não queria apenas afastá-la. Queria eliminá-la do cenário. E, para isso, estava disposta a distorcer a verdade. A mulher invisível respirou fundo e tomou consciência de algo importante. Ela não tinha poder, não tinha influência, não tinha aliados visíveis. Mas tinha atenção. Tinha memória. E tinha convicção. Se algo estava errado naquela casa, havia sinais. E sinais deixam rastros. Ela decidiu que não iria desaparecer em silêncio. Não daquela vez. Pegou o celular, percorreu mensagens antigas,
lembrou-se de conversas, de horários, de situações específicas. Começou a anotar mentalmente tudo que poderia ser relevante. Não sabia ainda como usaria aquilo, nem se teria coragem de confrontar alguém tão poderoso. Mas sabia que precisava entender o que estava realmente acontecendo. A decisão foi simples, embora difícil, ela não iria desistir. Naquele quarto pequeno, sem luxo algum, ela fez uma promessa silenciosa. Não por vingança, não por orgulho ferido, mas por responsabilidade. Se havia algo errado, ela iria descobrir. Se havia perigo, ela iria expor. Mesmo que isso significasse enfrentar pessoas muito mais fortes do que ela. Ao deitar-se, já de madrugada, o sono demorou a chegar. As imagens das crianças voltavam constantemente à sua mente. O choro, os olhares, a forma como se acalmavam quando estavam em seus braços. Aquilo reforçou sua decisão. Ela não sabia ainda como, nem quando, mas sabia que voltaria àquela casa. Não como funcionária. Não como acusada. Mas como alguém que precisava impedir algo maior. O silêncio daquela noite não foi vazio. Foi o espaço onde nasceu a escolha que mudaria tudo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação constante. A mulher invisível tentava retomar a rotina, mas a mente permanecia presa ao que tinha deixado para trás. A mansão, as crianças, o olhar frio da noiva, tudo voltava em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que ainda não se encaixavam. Ela sabia que não podia agir por impulso. Precisava de calma. Precisava de atenção. Precisava entender antes de qualquer confronto. Foi então que começou a observar a distância. Não a casa em si, mas os movimentos ao redor dela. Pessoas entram e saem de lugares assim o tempo todo, entregadores, prestadores de serviço, funcionários temporários. Ela conhecia esse fluxo porque fazia parte dele. E sabia que, mesmo nos ambientes mais controlados, sempre existem brechas. Bastava saber onde olhar. Aos poucos, pequenas informações começaram a surgir. Comentários soltos, relatos indiretos, detalhes que pareciam insignificantes para quem não estava atento. Ela descobriu que a noiva passava longos períodos fora de casa, mesmo quando dizia estar cuidando das crianças. Descobriu também que certas decisões importantes estavam sendo tomadas sem o conhecimento do milionário. Coisas pequenas, mas suficientes para levantar suspeitas mais sérias. Em uma conversa aparentemente banal com uma antiga colega de trabalho, veio a confirmação de algo que a deixou em alerta. A noiva havia pedido referência sobre ela antes mesmo de qualquer problema surgir. Não para contratá-la, mas para saber como funcionava, como reagia sob pressão, se tinha família, se tinha para onde ir caso fosse dispensada. Aquilo não era preocupação. Era estratégia. A mulher invisível começou a ligar os pontos. Lembrou-se das câmeras posicionadas estrategicamente na mansão, dos horários em que certas áreas ficavam sem supervisão direta, das mudanças repentinas nas rotinas. Tudo aquilo, que antes parecia apenas organização, agora assumia outro significado. Havia intenção. Havia cálculo. E havia algo sendo escondido. Certa tarde, ao passar por uma rua próxima à mansão, ela notou um carro estacionado por mais tempo do que o normal. Reconheceu a placa. Era o mesmo veículo que a noiva costumava usar em compromissos fora de casa. Aquilo despertou sua atenção. Sem se aproximar demais, observou. Viu quando a noiva saiu apressada, falando ao telefone, visivelmente irritada. Não parecia alguém que estivesse indo resolver algo trivial. A investigação não tinha ferramentas sofisticadas. Não havia equipamentos, nem acesso privilegiado. Havia apenas paciência e memória. A mulher invisível anotava mentalmente cada detalhe, cada horário, cada contradição. Começava a perceber um padrão. E, quanto mais observava, mais claro ficava que a crueldade que o milionário suspeitara não era pontual. Era parte de algo maior. Enquanto isso, dentro da mansão, o milionário sentia a ausência. As crianças estavam mais quietas. Choravam mais à noite. A noiva dizia que era apenas uma fase, que logo passaria. Ele tentava acreditar, mas algo não se encaixava. A lembrança daquela noite chuvosa voltava com força. A imagem da mulher invisível acalmando os filhos não saía da sua mente. Ele começou a questionar decisões recentes, inclusive a de afastá-la sem uma investigação mais profunda. Sem que soubessem um do outro, ambos caminhavam na mesma direção. Um movido pela dúvida. Outro pela convicção. A verdade começava a se aproximar, passo a passo, silenciosa, preparando-se para emergir de uma forma que ninguém poderia ignorar.
A tensão atingiu um ponto em que já não podia mais ser ignorada. O milionário começou a perceber mudanças claras no comportamento dos filhos. As noites tornaram-se mais difíceis, os choros mais frequentes, o sono mais agitado. As crianças, antes tranquilas, passaram a demonstrar medo em situações simples, reagindo de forma exagerada a vozes mais firmes ou a movimentos bruscos. Aquilo despertou nele um alarme que já não podia ser silenciado. Ele tentou conversar com a noiva. Fez perguntas diretas, embora em tom controlado. Questionou a rotina, os horários, a forma como ela lidava com os pequenos quando estava sozinha com eles. As respostas vieram rápidas, ensaiadas, acompanhadas de explicações longas demais. Sempre havia uma justificativa pronta, sempre havia um motivo externo para qualquer comportamento estranho. Ainda assim, algo naquelas respostas soava vazio. Ao mesmo tempo, a mulher invisível sentiu que havia chegado ao limite do que poderia descobrir sozinha. As peças estavam quase completas, mas faltava algo decisivo. Um detalhe que não deixasse espaço para dúvidas. Ela sabia que, se tentasse expor a noiva apenas com suspeitas, seria desacreditada mais uma vez. Precisava de algo que falasse por si só. Algo impossível de ser distorcido. Foi então que ela se lembrou de um pequeno detalhe da mansão. Um espaço pouco frequentado, quase esquecido, onde algumas câmeras antigas ainda estavam instaladas, sem a mesma manutenção das áreas principais. Lembrou-se também de conversas ouvidas ao acaso, de reclamações veladas sobre falhas no sistema novo. Aquilo acendeu uma possibilidade perigosa, mas necessária. Com extremo cuidado, ela se aproximou daquele lugar numa tarde em que sabia que a noiva estaria fora. Não entrou na casa. Não cruzou portões. Apenas observou de longe, confirmando horários, padrões, movimentos. Tudo indicava que havia momentos em que certas ações não eram monitoradas como deveriam. E, se algo acontecesse ali, poderia ter sido registrado sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, o milionário tomou uma decisão silenciosa. Ordenou uma revisão completa dos sistemas da casa, alegando questões de segurança. Pediu relatórios, solicitou acesso a registros antigos, pediu para ver imagens que raramente eram revisadas. O pedido não levantou suspeitas imediatas, mas começou a causar desconforto. A noiva demonstrou irritação ao saber da auditoria. Tentou minimizar, questionou a necessidade, mas ele se manteve firme. Foi durante essa revisão que algo inesperado surgiu. Um trecho de gravação esquecido, armazenado entre arquivos antigos, de uma noite específica. A mesma noite chuvosa. A imagem era imperfeita, o ângulo limitado, mas o áudio estava claro. A noiva aparecia no quarto das crianças, visivelmente irritada, falando com dureza, usando palavras que jamais usaria diante de outras pessoas. O tom era frio. Cruel. E as crianças choravam. O milionário sentiu o estômago se revirar ao assistir aquela cena. Cada segundo parecia uma confirmação dolorosa do que ele temia. Não havia mais dúvida. Não era exagero. Não era imaginação. Aquilo era real. A mulher que ele planejava se casar tratava seus filhos com indiferença e crueldade quando acreditava estar sozinha. Pouco depois, outra gravação surgiu. Desta vez, mostrava a mulher invisível entrando no quarto, aproximando-se das crianças com cuidado, acalmando-as. O contraste era gritante. Não havia violência. Não havia palavras duras. Apenas presença e cuidado. A revelação foi completa. A verdade estava ali, clara, impossível de ser negada. O milionário desligou o monitor em silêncio. Sentou-se, passando as mãos pelo rosto, sentindo o peso da culpa esmagar o peito. Ele havia ignorado os sinais. Havia duvidado da pessoa errada. E agora entendia o alcance das próprias escolhas. Aquela revelação não deixava espaço para adiamentos. Algo precisava ser feito. E precisava ser feito da forma certa. A verdade tinha vindo à tona. Mas ainda não tinha sido exposta. E, naquele momento, ele sabia que a próxima decisão definiria não apenas o futuro daquela relação, mas a segurança dos seus filhos. O milionário não agiu por impulso. A dor, a raiva e a culpa se misturavam dentro dele, mas, acima de tudo, havia uma necessidade clara de fazer as coisas da maneira correta. Ele sabia que uma confrontação privada não seria suficiente. Não depois de tudo o que tinha acontecido. A verdade precisava ser exposta de forma clara, diante de testemunhas, sem espaço para manipulação ou distorções. Na noite seguinte, a noiva foi informada de que haveria uma reunião. Nada grandioso, nada alarmante.
Apenas uma conversa importante, segundo ele, para alinhar alguns pontos antes do casamento. Pessoas próximas foram convidadas. Um advogado de confiança, um representante da empresa, 2 pessoas da equipe doméstica que trabalhavam na casa havia anos. O ambiente foi preparado de forma neutra, sem clima de confronto aparente. A noiva chegou confiante. Vestia-se com a mesma elegância de sempre, mantendo o sorriso controlado, a postura segura. Cumprimentou a todos com naturalidade, sem perceber que, daquela vez, o cenário não estava sob seu controle. Sentou-se à mesa, cruzou as pernas, aguardando o início da conversa com a tranquilidade de quem acredita estar no comando. O milionário começou falando sobre confiança. Sobre a responsabilidade que vinha junto com o poder. Suas palavras eram firmes, mas contidas. Não havia acusações diretas. Apenas fatos. Ele falou sobre os filhos, sobre a importância de protegê-los, sobre erros cometidos por omissão. Enquanto falava, observava cada reação da noiva. O leve desconforto. A rigidez no olhar. A tensão crescente. Então, sem levantar a voz, ele pediu que um dos presentes ligasse o monitor. As imagens começaram a ser exibidas. Primeiro, a gravação da noite chuvosa. O quarto das crianças. O tom duro. As palavras frias. O choro. O silêncio constrangedor tomou conta da sala. Ninguém disse nada. Ninguém precisou dizer. As imagens falavam por si. A noiva tentou interromper, riu nervosamente, disse que aquilo era fora de contexto. Mas o milionário levantou a mão, pedindo silêncio. A segunda gravação foi exibida em seguida. A mulher invisível entrando no quarto. A calma. O cuidado. O contraste absoluto. A verdade estava completa. O ambiente mudou. Olhares que antes eram de respeito se transformaram em choque. A noiva percebeu, tarde demais, que não havia mais como sustentar aquela versão. Tentou justificar, minimizar, mudar o foco. Falou sobre estresse, sobre pressão, sobre dificuldades pessoais. Mas nenhuma explicação apagava o que todos tinham visto. O milionário, então, tomou a palavra pela última vez. Disse que o casamento estava cancelado. Disse que a segurança dos filhos vinha acima de qualquer imagem social. Disse que tinha falhado ao não perceber antes, mas que não cometeria o mesmo erro novamente. As palavras foram claras, definitivas. Não havia espaço para negociação. A noiva se levantou abruptamente, o rosto endurecido, a máscara finalmente caída. Saiu da sala sem se despedir, deixando para trás não apenas um relacionamento, mas a própria reputação. A justiça não veio em forma de gritos ou humilhação explícita. Veio em forma de verdade exposta, reconhecida, incontestável. Do lado de fora da sala, a mulher invisível aguardava, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Quando foi chamada para entrar, sentiu o coração acelerar. O milionário olhou para ela com um misto de arrependimento e respeito. Agradeceu pelo cuidado com seus filhos. Pediu desculpas por não ter confiado antes. Aquela reparação, simples e direta, teve um peso maior do que qualquer recompensa material. A justiça tinha sido feita. Não apenas contra a crueldade, mas contra a cegueira que permitiu que ela existisse. Depois daquela noite, a casa ficou estranhamente quieta. Não era um silêncio vazio, daqueles que machucam. Era um silêncio diferente, pesado no início, mas aos poucos carregado de alívio. Como se o ar tivesse sido limpo depois de uma longa tempestade. O milionário passou a observar os filhos de outra forma. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos agora tinham peso. O jeito como eles se encolhiam diante de vozes mais firmes. A forma como procuravam colo quando alguém se aproximava rápido demais. Ele percebeu, com uma dor silenciosa, o quanto a infância deles tinha sido afetada por algo que ele ignorou por tempo demais. A mulher que cuidava das crianças continuou ali. Não como heroína, não como substituta de ninguém. Continuou porque era necessária. Porque as crianças se sentiam seguras. Porque o cuidado verdadeiro não se impõe, ele se constrói em silêncio, dia após dia. O vínculo entre eles não precisava ser explicado. Era visível nos detalhes, no choro que cessava quando ela entrava no quarto, nos olhares que a procuravam instintivamente, na tranquilidade que surgia quando ela estava por perto. O milionário também mudou. Pela primeira vez em anos, diminuiu o ritmo. Passou a chegar mais cedo. Sentar no chão para brincar. Ouvir histórias desconexas contadas por vozes pequenas. Ele descobriu que poder nenhum compensava a ausência.
Que dinheiro nenhum apaga o impacto de uma presença errada dentro de casa. E que a maior proteção que um pai pode oferecer não é vigilância, mas atenção. As pessoas ao redor souberam do rompimento. Alguns comentaram, outros especularam. Ele não se explicou. Não precisava. A verdade já tinha cumprido seu papel. Não havia interesse em justificar decisões que, no fundo, deveriam ter sido óbvias desde o começo. Em certos momentos, a culpa ainda aparecia. Não como algo paralisante, mas como lembrete. Um aviso interno de que confiar cegamente é tão perigoso quanto desconfiar de tudo. Ele aprendeu que caráter não se mede por aparência, nem por discurso, mas por comportamento quando ninguém está olhando. As crianças começaram a dormir melhor. A casa voltou a ter sons simples. Risadas curtas. Passos apressados. Pequenos acidentes seguidos de pedidos de ajuda. A normalidade, tão subestimada, voltou a ocupar espaço. A mulher invisível, que nunca pediu nada além de respeito, seguiu sendo exatamente quem sempre foi. E talvez por isso tenha se tornado tão importante. Ela não salvou ninguém com atos grandiosos. Salvou com constância. Com cuidado. Com humanidade. O milionário entendeu, finalmente, que se esconder para observar foi o que o acordou, mas permanecer atento seria o que manteria seus filhos seguros dali em diante. A história não terminou com punição exemplar ou redenção espetacular. Terminou com algo mais raro. Consciência. E isso, mais do que qualquer vingança, foi o que mudou tudo.